Muito bem. Bom, vou apresentar aqui a Elaine, que a gente já está caminhando junto, já tem uns 2 anos aí, entre estar em Curitiba, estar em Caxias, vir para Curitiba passear, e idas e vindas. Ela é analista corporal também, mas ela tem lá todo um conhecimento voltado para a área da saúde. Mas ela fala como eu falo, ela fala corpo, ela fala do corpo, ela fala da alma e ela fala da mente. Então, eu vou deixar toda essa parte de apresentação para ela, mas eu queria dizer para vocês que vocês estão em boas mãos. Todo o tempo que eu e a Elaine, a gente para fazer mentoria aqui, eu com ela e ela comigo, nós temos muita troca, né? Nós temos uma questão bem bacana, um mindset gostoso, sempre tem troca no nosso meio, sempre tem essa questão, o conhecimento, ele nunca é suficiente no sentido de que, eu sei demais e não posso passar, ou eu sei de menos que eu não posso aprender. Então, tudo que nós temos aqui compartilhado, todo esse tempo, eu e a Andréa, foi algo do conhecimento que fez a gente ter esse relacionamento. Então, eu abro essa aula aqui com alegria no meu coração, porque eu entendo que quando a gente fala de mentalidade, tem a ver com isso. Não é só buscar um conhecimento por uma transformação pessoal, mas por uma transformação coletiva. E eu acredito que o que ela vai trazer hoje aqui tem a ver com essa coletividade. Ela tem um coração voltado para isso. Então, vocês estão em boas mãos, eu vou ficar hoje no silencioso aqui, tá? Vou deixar ela trazer o conhecimento. No final, a gente pergunta, a gente questiona e tira todas as nossas dúvidas, mas vou deixar ela abrir toda essa parte aqui que ela tem de conhecimento. Eu quero que ela se apresente, é claro, traga tudo que ela tem para vocês aí. Elaine, fica à vontade, a sala é sua, tá bom? Obrigada, Carol. Eu te agradeço muito. Acho que a gente tem muito ainda a contribuir. Acho que a gente vem num crescimento e eu acho que isso é muito importante para qualquer pessoa. Então, gente, eu sou Elaine de Vargas, eu sou enfermeira há mais de 15 anos e nesse tempo de enfermagem eu tive muito conhecimento e venho desde 2017 no desenvolvimento pessoal, tá? Essa parte de nós nos conhecermos como pessoa, como a gente evoluir como pessoa. Então, quando a gente começa a buscar esse conhecimento, a gente começa a olhar mais para nós. Porque o que acontece? A gente busca muito lá fora e esquece de nós, de olhar para a gente. E quando a gente começa a entender que tudo começa por nós, as nossas emoções, as nossas dores, como está a nossa autoestima, a gente tem uma vida mais leve, mais tranquila. Eu venho nessa busca de desenvolvimento pessoal há muito tempo. Então, como eu falei, desde 2017 até hoje, então faz algum tempinho, né? E a gente, quando eu comecei a buscar esse conhecimento, eu tive muita dor, muita volta, muito retrocesso, porque pensava assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar a volta por cima? Porque a gente começa a olhar para as nossas dores, quanto mais a gente olha para nossas dores, mais dói. Mas quando a gente começa a entender essas dores, por que está doendo, a gente começa a transgredir, a passar por aquilo, a mudar essa visão de um todo, né? Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, por que eu sinto isso? Por que eu tenho essa emoção? Por que eu tenho essa dor? Quando eu fui estudar a parte de análise corporal, eu consegui entender muita coisa que o nosso corpo fala. A nossa mente está associada pela nossa formação do nosso corpo. Então, eu e a Carol, a gente tem essa formação e a gente consegue ver onde que tá as nossas emoções através do nosso formato do nosso corpo. E hoje não tem como a gente olhar para alguém e não saber como que aquela mente funciona, como ela lida com aquelas emoções.
E nós, hoje, quando a gente está buscando essa parte de empreender, a gente está lidando com o outro. Então, isso é muito importante a gente entender como o outro também nos vê. E, gente, que nem assim, ó, eu falando aqui para vocês, eu também tenho muitas dores, mas eu busco pessoas para me orientar. Eu busco pessoas para às vezes me ajudar, porque às vezes eu olhando para mim mesma eu não consigo encontrar. E daí, quando tem outra pessoa que olha de fora, consegue trazer para mim, sabe? Daí a gente olha para o nosso próprio espelho. Quando a gente consegue olhar para esse nosso próprio espelho, a gente consegue desenvolver a nossa mentalidade, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa autoestima, porque é tudo uma interligação. Quando a gente está com a autoestima muito baixa, alguma coisa tem. A gente não consegue ter uma boa autoestima se as nossas emoções não estão controladas. Se a gente não olhar para aquelas emoções que estão nos atrapalhando. Então, quando a gente entender um pouquinho disso, a gente consegue olhar para nossas dores. Ai, desculpa. A gente consegue ver as nossas dores e aonde elas estão nos incomodando. Tudo é espelho, né, gente? Tudo é espelho. Tudo que me incomoda lá no outro está em mim. E daí, quando a gente busca esse conhecimento de saber, ai, por que está doendo em mim? Por que está sentindo em mim? Às vezes a gente não quer olhar para aquilo, né? A gente não entende. Quando a gente adoece, as nossas emoções têm muito, 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 muito a ver. Hoje eu estudo muito a parte de saúde integrativa e eu não consigo cuidar de um paciente, eu não consigo olhar para uma pessoa sem cuidar do corpo, alma e mente. Então, às vezes uma disfunção fisiológica, às vezes é muito mais emocional do que corporal. O porquê que a gente está carregando aquilo. E quando o nosso corpo entende que a gente está muito estressado, por que a gente estressa? Aqui é a maioria da área da saúde, Carol. Não? Não, a maioria não. Mas a maioria trabalha com o público, né? Com pessoas. Uhum. Com Oi, pessoas, né? Elaine. Oi? Eu cuido de idosos. Por isso que assim, ó, quando a gente trabalha com pessoas, porque hoje a área de venda, tudo, qualquer coisa que a gente for fazer hoje, a gente é pessoas. Tudo na nossa vida a gente é com pessoas que a gente lida. Ninguém está atrás só de um computador, ninguém está atrás só de uma máquina. Hoje é muito pessoas. E quando a gente começar a entender um pouquinho de pessoas, a nossa vida muda, né? A olhar a dor do outro, as coisas começam a mudar. Quando a gente tem muita dificuldade, gurias, quando a gente sente muita dificuldade de entender o outro, ou quando a gente tem uma emoção muito grande, isso se a gente olhar para o nosso corpo, a gente consegue entender, esse é um jeito dela entender o outro. Geralmente, as pessoas que têm muita emoção, é um traço muito mais alto que ela não consegue largar aquilo, porque aquilo é importante para ela. Geralmente, alguém tem conhecimento aí de traços? Não? Não? Então, assim, todo mundo, nós temos um traço que é desenvolvido, nós temos 5 traços que são desenvolvidos até os 5 anos de idade, tá, gurias? Então, quando a gente tem, cada um nós temos os nossos recursos, nós temos as nossas dores. E quando a gente entender qual que é o nosso recurso e qual que é a nossa dor, a gente começa a olhar para a gente com mais facilidade.
Quando a gente tem muita emoção ali, que a gente não consegue largar as pessoas, às vezes tu tá sentado do lado de uma pessoa que tá te fazendo mal, mas tu não larga aquela pessoa. Aquela pessoa me diz o porquê que ela tá ali. Então, é o desenvolvimento de um traço que ela tem uma dificuldade de deixar o outro do lado. Que ela não quer deixar ninguém de lado. Ela quer ajudar todo mundo. Tem aquela pessoa que aceita qualquer coisa para ficar com pessoas, que não gosta de ficar sozinha, né? Então, às vezes, eu prefiro ficar doente, ficar com dor, carregar aquela pessoa de arrasto, mesmo de arrasto, mas eu carrego ela comigo. E vou levando e não estou desenvolvendo. E hoje, quando a gente começa a entender essa parte, tudo atrapalha, né? Na parte de nós desenvolver. Como a gente quer empreender? Como a gente vai empreender se a gente não consegue soltar um pouco essas emoções? É a mesma coisa que eu, num hospital, eu não consigo carregar todos os pacientes nas minhas costas. Mas tem gente que acha difícil soltar. Quer ajudar todo mundo? E às vezes a gente não consegue ajudar todo mundo. Às vezes a gente tem que estar bem com nós mesmo para poder ajudar o outro. E às vezes a gente está ruim e a gente está tentando levar outras pessoas junto. A gente não solta, né? A gente fica com aquele medo de ficar sozinha, de repente, de não agradar o outro. Isso está tudo interligado com as nossas emoções. Eu vou agradar o outro para não ficar sozinha nisso. Eu vou vender o negócio, mas eu tenho que vender para ver se ela vai ficar bem. Às vezes eu vou ficar mal, mas eu tenho que vender para aquela pessoa, mesmo não querendo, sabe? Eu não quero que essa pessoa fique sem, mas eu vou fazer um precinho bom para vender para essa pessoa. E daí tu acaba não se valorizando, né? Tu deixa de se valorizar como pessoa. Então, quando a gente começa a olhar para esse lado de empreender, às vezes a gente não dá um passo maior porque a gente tem medo, né? Medo de como fazer, de como desenvolver, como cuidar das nossas emoções. Pena do outro. A gente tem que ajudar todo mundo, mas a gente não pode ter pena, né, Gurias? A gente não pode carregar a dor do outro para junto de nós. E quando nós levamos a nossa parte mental e nosso lado emocional, a gente deixa de ser um pouco racional. E quando a gente deixa de ser racional, as nossas emoções tomam conta da gente. Né? Tudo tem que ser um equilíbrio, assim. Quando a gente começa a cuidar. E outra, gente, hoje a gente olha para a parte de autoestima, nós mulheres. Como eu vou fazer qualquer coisa para o outro se eu não consigo me olhar no espelho? Né? Quando eu não conseguir me olhar no espelho, isso tem tudo a ver com a nossa autoestima. Porque daí eu não estou bem com o outro para vender qualquer coisa para o outro. E autoestima, eu não estou falando de beleza, tem que estar linda. A pessoa tem que se olhar e se sentir bem, né? Como ela se vê no espelho, como ela se arruma no espelho, como que tu vai sair lá fora, o teu visual, o que tu tá transpassando para as outras pessoas? Tu tá bem? Tu tá triste? Tu não tá se sentindo bem com o teu corpo, com a tua roupa, porque isso não tem nada a ver com o teu físico, tem a ver com o teu olhar para você, como que você se gosta, como que você se ama como mulher, como você se vê na frente do espelho.
Então, às vezes as pessoas pensam assim, eu preciso me arrumar mais, preciso comprar, gastar roupa, gastar isso, gastar aquilo. Não, mas se você está com o teu olhar para o espelho e você não está se sentindo bem. Eu não consigo passar nada para o outro se a gente não tiver de bem comigo, de olhar, botar um batom, botar uma maquiagem no rosto, sabe? Cuidar, se sentir bem. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a olhar e dizer assim, eu gosto de mim, eu cuido de mim, eu consigo olhar para mim. E quando a gente consegue se olhar, a gente consegue olhar o outro de outra forma. Alguma pergunta, meninas? Alguém tomou água aí hoje? Também, mas boa lembrança. Hã? Não entendi, Andressa. Eu acho que você lembrou ela da água. Também, mas valeu a lembrança. Ah. Eu busquei água. Ai, Anotando gurias. aqui. Às vezes a gente não faz o básico, né, gurias? O básico que é o difícil, geralmente o básico é o mais difícil. Quando a gente olha para a gente percebe que o básico geralmente é mais difícil de se fazer. Começando que nem assim, ó. Falando em autoestima. Eu fico pensando assim, não, eu tenho que ter dinheiro para comprar roupa nova. Eu preciso ter muito dinheiro para estar na moda. Eu preciso ter muito não sei o quê para acompanhar a fulana. Mas não é isso que a gente fala, né, gurias? Autoestima é olhar para você como você é. Como você se sente. Com o teu cabelo, com a tua pele, com o teu jeito de ser. De estar bem contigo. Botar uma maquiagem no rosto, botar um batom vermelho. A gente não usa batom vermelho porque tem medo do julgamento do outro. Sabe? De como você se sente bem. Como você vai passar para o outro o que você sente. Né? O que a tua dor te mostra? O que mais causa dor na gente? Tudo que dói em nós, tudo que a gente vê que dói em nós, é algo que não foi curado, né, Gris? Hoje eu estava estudando a parte do nosso cansaço, quando a gente acorda de manhã, quando a gente está muito cansada, quando a gente está com muito estresse, quando a gente está com muita dificuldade de fazer alguma coisa, a gente começa a entender como o nosso fisiológico nos mostra que a gente está com muita
produção de adrenalina, de noradrenalina, e o cortisol nosso está muito alto, a gente não consegue sair de lá, o cansaço está demais, que tu pede assim, não, hoje eu só quero dormir. Então, isso já começa, a gente começa a entender que como a nossa saúde, ela dá os nossos sinais, e a gente não consegue entender o porquê que a gente está com a corda muito cansada de manhã. Então, quando a gente está com esse cansaço, essa dificuldade de desenvolver qualquer coisa do nosso trabalho, a nossa tarefa do dia a dia, que a gente começa a ter dificuldade em fazer isso, a gente olha para nosso cortisol alto, a nossa dificuldade de repente ter uma noite boa de sono. Então, tudo isso faz com que a nossa autoestima diminui, a nossa dificuldade de estar bem no dia a dia, a nossa dificuldade de lidar com tudo isso. Então, é tudo baseado na saúde, né, Gurias? Quando a gente olhar para a nossa saúde, a gente consegue ter um maior controle das nossas emoções, um maior controle da nossa dor, de cuidar da nossa autoestima. Então, isso vem tudo da nossa saúde, do nosso cuidado, do nosso dia a dia. A gente não pode ter autoestima se a gente não tiver cuidado com o nosso corpo. E hoje o nosso básico, as pessoas às vezes não fazem, que é uma atividade física, uma boa alimentação, principalmente água. A gente não toma água, ninguém toma água o suficiente. A gente não toma porque agora chega o inverno, meu Deus, as pessoas não tomam água. E nós somos 70% de água. Então, esse é o básico. E outro que é importante a gente fazer, às vezes as pessoas não fazem, que é simples de fazer. O 3 em 1. Comer 3 horas antes de dormir. 2 horas antes de dormir, tu começar a baixar a luz, desligar a TV, sabe? E diminuindo esse sensorial. 1 hora antes de dormir, não simplesmente ficar sem TV, sem celular, deixar o celular na cozinha, deixar o celular na sala em vez de levar para o quarto. Quando a gente começa a olhar nesse lado do 3 em 1, sabe? 3 horas, a gente começa a diminuir a nossa agitação da noite, que daí a gente entra na parte do nosso sistema circadiano, né? Isso tudo está atrelado com a nossa autoestima. De como eu cuido da minha noite para mim começar no meu dia seguinte. Então, às vezes o pessoal... Tem gente que dorme com o celular, gente. Dorme com TV ligada. E daí o teu corpo não descansa. Vocês sabiam que 1 hora dormido antes da meia-noite se contabiliza 2 horas? Quem vai dormir antes da meia-noite aí? Que hora vocês vão dormir, gurias? Nós somos 2 senhoras. Se a gente é 10 horas, a gente está dormindo já. Geralmente Porque... eu durmo às 11. É. Então, assim, ó, quem dorme às 10 horas, às 8 horas da noite já tem que começar a baixar a TV, baixar a luz, começar a desligar a luz, começar a soltar o celular, jantar às 8 horas. Quanto mais cedo tu jantar, mais tranquilo tu vai ter um sono. Porque quando a gente entra na parte do sono circadiano, nossa
A gente entra no nossa noite, que o nosso organismo entende que é noite, que é escuro, e para nós desenvolver a nossa melatonina, que é hormonal, quando a gente tem menos produção de melatonina, menos produção de hormônio. E quando a gente produz melatonina, é quando a gente dorme o nosso sono REM. E o sono REM, a gente não tem um sono reto, a gente tem aquele sono, tu dorme 1 hora, daí tu acorda e dorme de novo. Então, se tu dormiu às 10 horas, pegou no sono, às 11 horas tu vai ter um sono mais leve. Tu pode continuar dormindo, mas tu não vai estar no sono REM. Então, tu vai ter um sono mais leve. E se tu dormiu das 10 às 11 à meia-noite, então tu contabiliza cada hora, dormido 2 horas. E a gente produz melatonina até as 2 horas da madrugada. Depois, não mais. Depois, o nosso organismo começa a entender que nós precisamos despertar para estar bem de manhã. Então, o sono já não é... A gente não entra mais no sono REM. A gente não produz mais melatonina. E a gente só produz melatonina quando a gente não enxerga a mão, tá, gurias? No escuro. Quando a gente erguer a nossa mão no escuro, quando a gente estiver dormindo, deitado ali, a gente ergue a mão, a gente não pode enxergar a mão. Se tiver claridade, a gente não produz também. Entenderam? Então, eu vejo pessoas as pessoas vão me contando que elas dormem, ou tem uma luz da TV, ou deixam a porta aberta, ou deixam a luz do banheiro ligada. Mas o nosso organismo entende que a gente está para despertar. Então, a gente precisa cuidar disso. E a baixa produção de melatonina, a gente tem muito a ver com essa falta de bem-estar. De dificuldade de ter, de olhar, de se gostar, Então, assim, está muito mais atrelada com o nosso sistema fisiológico do que nosso externo. E, às vezes, a gente fica pensando assim, poxa vida, eu durmo bem, eu durmo à meia-noite, acordo às 5 da manhã, mas tu não dormiu o sono da beleza que a gente diz. O sono da beleza é das 10 da noite às 2 da manhã. Depois tu não tem mais sono da beleza, tá, gurias? Não adianta me dizer que você foi dormir às 2 da manhã e acordou às 8 da manhã. Acabou o sono da beleza. Não produziu melatonina, melatonina não tem mais porque melatonina é um hormônio. E daí, então, tu vai dormir às 2 da manhã, sabe o que tu produz? Cortisol. Cortisol no corpo aumenta a resistência à insulina. Aumentando a resistência à insulina, você não emagrece. Você pode fazer o que você quiser, você não emagrece. Então, quem... Deve ser um ponto fora da vírgula, então, porque trabalhava de madrugada, né? Então, a escala 12/36 na madrugada, e chegava em casa e por volta das 10 da manhã que eu conseguia dormir. Eu nunca repus melatonina, mas era virada do avesso, 49 quilos eu pesava. Eu emagreci muito. Sim, é que tem os dois extremos. Tem os dois extremos. Tem, gente? Porque assim, ó, quando a gente não tem a noite de sono ideal, a gente tem que repor melatonina. A gente tem que suplementar melatonina. Quem não dorme adequadamente, tem que suplementar melatonina. Então, assim, se tu não tem uma noite boa de sono, principalmente o pessoal que dorme à noite, é importante ela suplementar melatonina,
ou ter o intervalo de dormir nas horas que tu produz isso, né? Não, isso era na época que eu trabalhava como registrado, não é mais o caso, mas eu era bem magra. É. E agora, como é que tu tá? Agora tô bem, agora tô controlando meu sono, agora eu durmo, inclusive. Tu consegue dormir? Agora sim. É? Mas faz tempo já que eu já regulei meu sono. Tu vai dormir que horas? Depende. Nos últimos 2 dias eu extrapolei um pouco, mas normalmente meia-noite eu já tô dormindo. Meia-noite? Meia-noite. Eu não durmo antes da meia-noite. Então vai dormir às 10. Não consigo, não posso. Começa a dormir às 10, mulher. Não Às 10 da posso. noite. Não, mas é que assim, tudo tem um porquê, tá? Se a gente vai pensar em saúde, quando a gente começa a pensar em saúde, a gente começa a ver o que é melhor pra gente. Que é muito mais tranquilo você dormir às 10 horas da noite e acordar às 4 da manhã, do que tu ir dormir meia-noite e acordar às 5 da manhã. Tá? Às vezes a gente pensa assim, não, eu durmo 5 horas. Tem gente que dormindo 4 horas está ótimo. Tem gente dormindo 6 horas está ótimo. Tem gente dormindo 8 horas está perfeito. Só que dormir nos horários adequados, nos horários que são necessários de tu dormir. Que se eu vou dormir às 2 horas da manhã, eu vou dormir até às 7 da manhã, perfeito, dormiu o teu sono, mas você não produziu melatonina. Entendeu? O problema não é agora, o problema é futuramente. O problema não é agora de eu dormir. Tá tudo bem. Uma vez ou outra tu dormir esse horário, tá ótimo, não tem problema. Agora, todos os dias é complicado. E daí vem a parte da menopausa, Gris. Quando nós entramos na menopausa, às vezes a gente está com 25 anos, a gente não se preocupa com os 50 anos. A gente está com 30 anos, mas eu não estou preocupado com meus 40. Que daí, quando tu tá com... Isso tá muito atrelada. Falta de melatonina, falta de produção de cortisol adequado, ou muito produção exagerada de cortisol. Isso faz com que a gente entre numa parte de depressão. E quando a gente entra nessa parte depressiva, não tem, minha autoestima tá baixa, mas eu tô depressiva. O intestino não está funcionando direito? Hoje está mais do que cientificamente comprovado que o intestino não funcionando é muito, muito alto da pessoa desenvolver depressão. E a gente não olha para isso. Hoje a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E se a gente não cuidar dessa parte do nosso corpo, a gente não consegue ter uma autoestima legal. Se eu não estou bem comigo mesmo, eu não consigo ter me olhar no espelho se eu não estou bem. Estou muito cansada, se eu estou triste, se eu estou muito... Eu não consigo ir para frente de um espelho e dizer que eu estou bem, sabe? Até uma atividade física é importante a gente fazer. O ser humano não nasceu para andar, para ser sedentário. O ser humano, desde os primórdios, ele tinha que caçar para sobreviver. De uma caminhada, uma corrida, uma atividade física, a gente não tira tempo para fazer. Deixa eu só fazer um comentário aqui antes que troque o assunto.
A gente costuma dormir aqui em torno de 10, 10 e meia, já tá deitado, né? Faz horas. Coloco as crianças para dormir 8 e meia e já fico mais tranquilo, assim, já vou baixando também a televisão, essas coisas, a gente também não assiste. Mas daí, na quarta-feira, eu treino futebol. E o meu treino é das 9 e meia às 10 e meia da noite. Eu chego em casa por volta de 11 e meia, e daí eu ainda tenho que me alimentar depois. E vou, tipo assim, até baixar minha adrenalina, porque eu fico muito acelerada quando jogo bola. Então, assim, toda quarta-feira é uma guerra, tipo, é 1 hora da manhã daí até abaixar isso. Aí o que acontece? Igual você falou, tipo, não é todos os dias, né? Tipo, não afeta tanto, mas é toda semana. Então daí. É que assim, ó, Inca, não tem, porque assim, ó, qual que é, o teu corpo já está acostumado que aquele momento tu tá adrenalina alta, tá? E quando tu leva em torno de 2 a 3 horas para baixar essa adrenalina. Tu chega em casa, se alimenta, então tu tem 3 horas para baixar essa melatonina, essa adrenalina, tá? Então, é uma vez na semana. Agora, se fosse todos os dias, daí a gente tem que mudar esse horário. Né? Eu sei que Eu, todo mundo. eu, Pode eu já falar. tô num caso ao contrário, porque a gente é acostumado a fazer atividade 2, 3 vezes na semana, atividade física. Daí eu rompi o tendão de Aquiles, daí eu não posso fazer nenhum tipo de atividade. Daí são meses que nossa, que eu fico estressada todo dia. Nossa, eu tô ficando insuportável já. Como é ruim, né? Quando a gente não consegue fazer as nossas atividades, que a gente não consegue. Isso acaba elevando um estresse muito grande. Para te ver como o nosso cérebro, ele é muito, as nossas emoções estão muito ligadas com o nosso corpo. Então, que nem ela é acostumada a fazer uma atividade física. Se eu ficar sem atividade física, gente, eu fico insuportável. Porque eu preciso de uma atividade física. Eu necessito. Então, assim, ó, me tire comida, mas não me tire atividade física. Não me tire academia. Porque me dá um bem-estar danado. Então, o meu corpo já está acostumado com isso. Então, eu tenho tempo. Não, eu não tenho tempo para ir para academia. Sabe o tempo que eu vou para academia? 11h30 até a 1h. Esse é o horário que eu vou na academia. Eu tenho tempo de tarde. Não, não tenho tempo de tarde. Eu não tenho tempo de noite. O meu horário de ir para academia é o horário de meio-dia. Então, no meio-dia eu vou para academia. Tá? Tá certo, eu tô sozinha, sou sozinha, tudo bem. Mas mesmo se eu tivesse alguém, esse é meu horário para ir para academia. Porque eu fico bem indo para academia, sabe? E que nem você diz, eu vou dormir às 10 horas da noite. 10 horas da noite é meu horário de dormir. Independe do dia. Eu deixo meu celular na sala e ninguém me acha. Porque tá no silencioso, não tem a TV no quarto, é uma escuridão, é um breu, eu não consigo dormir se tiver uma luz eu não consigo dormir. A minha maior dificuldade quando eu vou para um hotel, quando tem aquelas luzinhas, sabe? Eu tenho TV no quarto. Quando tem aquelas luzes, eu levo fita, sabe aquela fita preta? Eu não sei o nome daquilo. Eu levo junto na mala e vou colocando nas luzinhas para me dormir nos hotéis. É assim que eu faço, senão eu não consigo dormir. Mas isso vai muito de hábito, né, Gris? Muito de hábitos. Mas se a gente conseguir levar a nossa vida simples, o básico, fazer o básico, que é ter uma boa noite de sono, fazer uma atividade física, cuidar da nossa alimentação, a gente vai conseguir se olhar no espelho e estar bem. Isso eu chamo de autoestima. Isto é autoestima, sabe? É eu estar bem comigo.
Se eu não estiver bem comigo, eu não consigo fazer nada bem. Qualquer coisa que tu for fazer lá fora, eu não consigo ajudar quem está precisando, eu não consigo fazer uma venda, eu não consigo cuidar do meu empreendimento, eu não consigo cuidar do meu trabalho. Quando a gente está com as nossas emoções tudo assim, ó, a gente não desenvolve nada. Então, é importante a gente cuidar disso, né? E quando a gente está com uma... Eu aprendi muito com a Van, que está aqui, ó. A gente tem uma ligação boa e a gente sempre tem uma troca legal. Quando a gente está mal, quando a gente está dolorida, quando a gente está com as nossas emoções meio virada, a melhor coisa é se curtir e largar tudo de lado e tirar o dia para ti, ou uma hora que tu tire para ti, esquece qualquer coisa, se joga no sofá, ou, sabe, vai dar uma caminhada, vai botar o pé na terra e fica bem, sabe? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ficar bem com nós mesmos. Quem é que faz aterramento, gente? Sabe o que é aterramento? Botar o pé na terra? Ninguém bota o pezinho na terra, não? Na terra não, mas eu gosto bastante quando eu vou em parque, assim, as coisas, eu sempre fico descalço na grama. A gente deveria fazer 15 minutos todos os dias de botar o pezinho na grama. Isso é uma troca de energias, né? Que a gente consegue ter esse equilíbrio. A gente chama aterramento. Que daí a gente cuida da nosso corpo, da nossa mente e das nossas energias. Abraçar uma árvore também é bom, né? Também. Ou quem já teve aí dando choque nas pessoas? Encosta na geladeira da choque. Nossa, muito. Nossa, já chegou a fazer barulho e tudo. Isso é Na muita porta do energia. carro, eu vi dando choque na porta do carro. Uhum. Isso é muita energia. Isso a gente tem que fazer. Quando a gente está assim, a gente tem que fazer aterramento. Botar o pezinho na grama para liberar essas energias. Às vezes tu sai Isso dando encosto. Fala, André. aconteceu de quando vai tirar a blusa, sabe? Faz aquele barulhinho assim. Uhum. Carol. É. Quando a gente faz isso, quando a gente sente isso, a gente não dá bola, né? A gente não dá bola para isso. Desse cuidado que a gente precisa ter. Com Não, a então, mas nossa... eu fui pesquisar sobre isso. Porque realmente eu tinha muito, eu trabalhava em shopping, então assim, eu ia pegar no corrimão, era choque. E eu sempre fui uma pessoa da atividade física, então, tipo, na minha cabeça não fazia sentido, porque eu descarregava energia. E eu comecei a pesquisar porque me incomodava, tipo, era tudo. Às vezes eu fui cumprimentar um cliente, eu dei choque no cliente. E daí eu fui pesquisar realmente, a maioria das pesquisas falaram sobre terra. Tipo, você ficar Uhum, descalço na terra, no chão, pisar, para você descarregar, que é a única maneira que a terra ela puxa a energia estática do corpo. uhum. E hoje a gente não faz, né? Esse aterramento a gente não faz. E a gente deveria fazer, pelo menos, né? Tirar uns 5 minutinhos e botar o pé na grama. Só que a gente não tem esse tempo, né, Grace? A gente não tem esse tempo para fazer. Mas sempre que a gente puder lembrar, hoje quem não mora a maioria das pessoas mora em apartamentos, né? Então, quando a gente mora em apartamento, a gente até acaba esquecendo disso. Quem mora em casa fica mais fácil tirar o pé do calçado e meter né, na grama. Que daí faz com que equilibra essas energias, né? E tira todo
energias exageradas do nosso corpo. Elaine, Oi? seria todos os dias? Tu pode fazer todos os dias, ou no mínimo 3 vezes por semana, sabe? Tá. Porque o bom da história, né, é todos os dias. Eu não sei, quem mora em casa é ótimo, né? Eu consigo fazer no final de semana que eu desço no parque. Que daí eu boto o pé no chão. E tem que ser num lugar úmido, não pode ser num lugar seco, né? Tem que ser num lugar mais umidozinho, assim, na grama mais úmida. Ou na praia, na areia mais úmida, não pode ser na areia seca. Que tu faz isso. Oi, Carol. Tu não faz isso, Carol. Não tô te ouvindo. Tô lembrando aqui que eu passei o dia inteiro hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro de tênis. Sentada aqui, e no máximo que eu usei foi a torneira lá, a pia e tal. Não pus a mão nem, tipo, nem na parede para descarregar energia. Eu não saí de casa, não saí de casa. Eu até andei, passei lá no quintal pela grama, que eu fui até a minha mãe, mas eu tô de tênis, então eu tô como se eu tivesse protegida mesmo. A minha energia não passou por nada por ninguém. Se eu dei um abraço hoje, foi muito. Que o Arthur que abraça, me abraça o tempo todo. E aí, quando ele chega da escola, que ele vem com o abraço, eu já falo para ele, vem devagar, porque ele me dá choque. Então, eu estava querendo lembrar qual foi o dia que eu pus o pé na areia ou na grama. Tipo, não lembrei. Por isso que eu digo assim, o básico que ninguém faz. Né? O simples que ninguém faz. Que é tão simples da gente fazer pequenas coisas, né? Para a gente cuidar da nossa autoestima, do nosso bem-estar, do nosso cuidado, do nosso corpo, nossa saúde, né? E hoje, quando a gente fala em saúde, a gente vê tanta coisa que as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão ficando mais depressivas, as pessoas estão com essa dificuldade de ter contato com outras pessoas, principalmente depois desses 2 anos que aconteceu, as pessoas não têm mais esse contato. Não, isso está adoecendo as pessoas, né? Que isso é saúde. Hoje a gente precisa ter essa troca, a gente precisa ter encontro, a gente precisa ter pessoas do nosso lado. Como é que a gente vai viver sem isso? Isso está atrelado com o nosso cuidado, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. E se a gente não tiver isso, a gente não. Nós não somos seres individuais, né? A gente nasceu para estar com pessoas, para estar desenvolvendo com outras pessoas. A gente não consegue viver num mundo isolado, sozinho. E quando a gente olha para essa parte de cuidado da nossa mente, das nossas emoções, a gente começa a ver o porquê que as pessoas estão adoecendo. Cada dia, as pessoas, a gente vê muito essa dificuldade de cuidar da nossa dor maior, das nossas emoções, da nossa mente, do nosso corpo. Então, isso tudo é saúde, né? E se tratar de lidar com as pessoas, né? Você, é que nem você falou logo no começo ali, né? Na questão do espelho, você vai atrair muito perto de você pessoas tão doentes quanto você. Se você vai trabalhar com gente e você não está bem, bem provável que as pessoas que vêm para perto de você vai estar tão ruim quanto você. Uhum. Então, equilibrar, trazer essa questão de fazer o básico, como você disse aí, que por sinal eu anotei aqui, que vai ser a dica do dia, de amanhã, esse fato de você olhar para isso e equilibrar, arrumar o seu, né, a sua parte, vai fazer com que as pessoas que se aproximam de você, elas já venham
com aquilo que você tem, né? Ela só vem com a necessidade daquilo que você tem, porque senão você vai encontrar mais gente doente tanto quanto você. Por que eu estou falando isso? Eu tenho uma mentorada que ela é mentora e ela travou na mentoria. E ela parou com todas. Ela estava cuidando de quatro pessoas. E aí ela se viu tão ruim que ela não podia mais cuidar de ninguém. E pediu arrego, que não quer fazer e tal. E assim, de verdade, não é que ela não tinha capacidade de conhecimento, mas ela não conseguia sair do lugar que ela estava, de se ver, de se olhar, de entender o processo dela. Então, ela pediu para sair, vamos falar, né, no português da TV. Então, ela não conseguia se olhar e fazer simplesmente, como você disse, Elaine, o básico, para poder ela atender as pessoas. Ela fez certo, é claro. Se ela não está se vendo, não está se olhando, não pode atender as pessoas, é melhor que ela não faça. Mas ela não... E isso já tem uns 4 meses que ela não consegue sair daquele lugar, mas ela não está conseguindo fazer o básico. E essa sopa de letras que a gente traz aqui é simplesmente por causa disso, porque as pessoas elas querem tanto ir para o complexo que elas esquecem do básico. Né? É a mesma coisa que o fato da pessoa estar aqui, encontrou uma ferramenta e quer logo fazer PhD no negócio, sendo que ela não conseguiu nem terminar de fazer a sua pós-graduação. Ela não conseguiu terminar de fazer a sua faculdade do conhecimento que ela está tendo, ela já quer transcender naquilo. Eu acho que a gente busca, dentro daquilo do conhecimento que você quer, dentro daquilo que você tem buscado a nível de entrega, independente de qual área que você atua hoje. A gente tem professora, a gente tem aqui profissional da beleza, a gente tem terapeuta. Independente da área que você entrega, você está conseguindo entregar até naquilo que você entrega, o básico? Né? Porque você está conseguindo acessar o básico na sua vida. Pois é, cara, sabe, quando a gente, que nem eu falei desde o início, quando a gente olhar... Essa colocação. Quando a gente começar a olhar o que é importante para nós, do básico, do básico, do básico, a gente faz o impossível. Porque nada é impossível quando a gente começa do básico. E que nem tu diz, nós somos energia, gente. A gente é energia. Quando a gente pensar que nós atraímos conforme nós estamos com a nossa energia. Se nós estamos depressivos, nós vamos atrair pessoas depressivas. Se nós estamos bem conosco, nós vamos trazer pessoas que estão bem com elas. Porque ninguém quer ficar mal. As pessoas querem... não, ninguém quer ficar mal. Ninguém quer ficar sozinha. Entende? Ninguém quer ficar sozinha. As pessoas querem estar em grupo. Então, se eu estou depressiva, eu vou buscar pessoas depressivas. Se eu estou bem comigo, eu vou buscar pessoas que estão bem com a autoestima, tão bonita. Pessoas bonitas vão buscar pessoas que estão bem para elas se sentir bem. Então, é tudo energia, a gente emana nossas energias, a gente se abre para o nosso campo. E quando a gente abre essas energias, a gente solta, a gente consegue entender o porquê que a gente está carregando, às vezes, tanto peso que não é nosso. A gente atrai as energias dele. Quando a gente pensa assim, poxa, por que eu atraí essas pessoas? E a gente começa a entender o porquê que a gente está atraindo essas pessoas. Não, peraí, eu estou atraindo essas pessoas porque eu estou emanando essa energia. E quando a gente começa a trabalhar e encontrar pessoas, a gente começa a entender por que eu não consigo vender tal coisa para tal pessoa? Por que eu não consigo vender tal coisa por tal valor? Por que eu não consigo comprar coisa por tal valor? Isso está tudo, o valor está em nós, né?
o nosso valor está com nós. E esse básico do básico faz com que a gente entenda, né, passo a passo de como nós desenvolver a nossa autoestima para nós chegar onde nós quisermos chegar. Como é que nós vamos cuidar da nossa mente, como é que nós vamos cuidar das nossas emoções para chegar onde nós queremos chegar. Né? Quando a gente for pensar em ganhar dinheiro, a gente sabe que nós temos duas forças, né? Que nós que estudamos a parte de análise corporal, nós temos a força do pai e a força da mãe. E quando a gente está em desequilíbrio com essa força, a gente não ganha. O pai é o dinheiro, né? E a mãe é a nossa emoção, nossas emoções. Então, que tem que ser caminhados juntos. Quando a gente não pensar. É bem interessante olhar para isso, porque o pai é o que faz com que o dinheiro venha, e a mãe é o que faz com que o dinheiro fique. Uhum. Então, quando a gente começa a entender esse lado, às vezes a gente não tem muita gente que não tem contato com o pai e com a mãe, né? Não tem esse conhecimento. Ou carrega um ou carrega outro. Fala, Ianca. Eu tô lascada dos dois, então. Por quê? É porque eu não tive contato com meu pai e não tenho um bom relacionamento com a minha mãe. Então, Não, mas tá tudo bem. A única coisa que tu tem que fazer é agradecer pela vida que eles te deram. eu já fiz isso. Já fiz essa parte. Então tá tudo bem. Entende? Quando quando a gente reconhece o pai e quando a gente reconhece a mãe e a gente agradece a vida que eles nos deram, a gente segue a nossa vida. O pai sempre é maior que nós, tá? O pai e a mãe. Mas tu não é responsável pela vida que eles escolheram. Tu é responsável pela vida que você escolheu. Então, daqui para frente, você vai seguir a tua vida. E o teu pai vai ficar lá atrás. Então, a única coisa que tu tem que fazer é agradecer pela vida que tu teve. Porque se eles não tivessem se encontrado, vocês não estariam aqui. Sabe? Às vezes essa pequena rusga que é de olhar para esse pai e para essa mãe, que a gente não se desenvolve. E tem muita gente que é o nosso traço. Às vezes a gente tem um traço que a gente prefere ficar no coitadinho, né? Eu sou a coitadinha, eu fui penalizada, porque eu. Às vezes não, né? Às vezes a gente tem que olhar também o sofrimento lá atrás. Qual o sofrimento que eles tiveram para ter você? Né? A gente só precisa agradecer. Agradecer e olhar com bons olhos. A gente não precisa estar junto todos os dias, a gente não precisa estar junto, mas a gente precisa olhar e agradecer a nossa vida. Assim tu vai andar, Ianca. Assim tu vai andar. Quando tu olhar para trás, agradecer a tua vida que tu tem, que tu só tem, a gente só tem uma vida, tu vai deslanchar. Porque tu não tá carregando ninguém no ombro. Você só tem uma vida para agradecer, tá ali. Pai e mãe, gente, é a nossa base. Independe se foram bons ou se foram ruins. E eles só deram o que eles sabiam dar. E eles só receberam o que eles conseguiram. Porque imagina, tempos atrás o que eles recebiam. Então, às vezes, a gente tem que olhar um pouquinho com carinho, né?
E a gente sabe que tem muita, muita, muita dor com esse negócio de pai e de mãe aí. E a gente não prospera. A gente não prospera. Você sabe qual que é os traços que a gente tem? Sabe os 5 traços que a gente desenvolve de 1 ano de idade até os 5 anos de idade? Não? Então, a gente tem 5 traços, daí a gente desenvolve 1 ou 2 traços por mais durante a nossa vida. Então, a gente sempre tem, nós temos 5, né? O primeiro nosso traço é o esquizoide, o segundo é o oral, o terceiro é o psicopata, o quarto é o masoquista e o quinto é o rígido. Então, na nossa vida, 2 ou 3 traços vão desenvolver mais, mas a gente não vai deixar de ter os 5 traços. Geralmente, as pessoas que são mulheres, geralmente as mulheres que têm um corpo mais violão, geralmente desenvolveu mais o traço do rígido. E a mulher que tem o corpo mais triângulo invertido, ela tem um traço maior de psicopatia. E o corpo mais arredondadinho, assim, mais arredondadinho, é o oral. E o corpo, aquele bem magrinho, é o esquizoide. Então, a gente consegue ver esses traços e de cada um tem um recurso, cada um tem uma dor. Então, quando a gente olha para esses tracinhos, a gente consegue entender as dores das pessoas, né? Então, o primeiro traço, geralmente, eles desenvolvem ele é muito criativo, é uma pessoa que adora desenvolver coisas, então ele tem uma criatividade muito maior, mas ele tem um medo muito grande de ser rejeitado. E já o segundo traço, ele já é uma pessoa comunicativa, uma pessoa que está mais com o povo, ela gosta de se comunicar muito. Então, ela tem muita dificuldade de estar sozinha. Às vezes, ela carrega muitas pessoas junto porque ela não quer ficar sozinha, porque ela tem um medo de ser abandonada. O terceiro traço, ele já é uma pessoa mais, ela gosta de estar com o povo, ela gosta é uma pessoa que gosta muito de acordos, coisas claras, porque ela tem muito medo de ser manipulada. Então, quando é coisas mais claras, então deixa claro para essas pessoas. Que ela consegue, às vezes tu pega uma pessoa assim, tu não consegue vender, né? Tu não consegue vender, às vezes, para um psicopata. Porque ele sempre fica pensando, o que ela vai querer me manipular? Daí tem o masoquista, já é um cara que ele tem muito medo de ser humilhado, então ele vai muito contadinho nos passos ali para saber, não, peraí, eu estou na mão certa, eu estou no lugar certo, sabe? Mas ele é um cara muito metódico, ele é um cara muito perfeccionista. Ele não vai fazer uma coisa se ele sabe que vai dar errado. Então, tem essa. E o rígido, gente. A maioria das mulheres, medo de ser traída,
medo de ser trocada, medo de ser enganada, mas é uma pessoa que, ó, batalha, corre atrás, faz as coisas. Não deixa nada para ninguém fazer. Né, Carol? Eu tenho que fazer tudo para deixar do meu jeito. Senão ninguém faz do jeito que eu faço. Mas eu tenho muito medo, sabe? Esse traço, geralmente, ele tem muito medo de ser traído, sabe? Ele tem que ter pessoas que ele confia muito, sabe? Então, quando a gente começa a entender esses traços, assim, a gente consegue entender um pouquinho de cada um. Né, Ianca? O que tu se identifica? Então, no meu caso seria o esquizoide, mas não sou criativa e não me, não me vejo no medo de ser rejeitada. Então, ou eu tô num rolê muito errado, tipo, de eu não me conhecer, ou não sei agora, fiquei na dúvida. Deve ter rigidez no meio, né? É só fazendo uma análise perfeita do teu corpo. Ela tem rigidez e psicopatia. É. A psicopata dela fala mais alto do que o esquizoide dela. Né? Às vezes a gente Agora tem os. fez mais sentido. Sim, porque tu precisa de ter acordos claros, né? Fala, Andréia. Eu tô com o esquizoide e o psicopata. Não, esquizoide oral, sei lá, agora deu um nó aqui também. Eu não consigo ver o teu. Tu tem oralidade junto aí. Como? Tu tem oralidade junto aí. Uhum, também. Uhum. Bem isso. Porque geralmente o oral ele tem mais dificuldade de deixar o outro. Ele precisa ter o outro do lado, sabe? Não, quer ajudar todo mundo, quer carregar todo mundo nas costas. Né? É você, Andréia? Oi. Eu sou É assim. você essa? Eu sou assim. É? Quer carregar todo mundo, quer fazer para todo mundo. E tu fica de lado, né? É, e eu vou ficando na caixinha. Então, quando a gente começa a entender isso, que a gente não precisa fazer isso, né? Pois é. Algum tempo para cá eu tô entendendo isso. Que a gente não precisa carregar ninguém, a gente não precisa dar conta de tudo, a gente não precisa saber tudo, a gente só precisa fazer o que é bom para a gente e buscar ajuda. Sim. E às vezes a gente não. O grande problema é que a gente não olha para nós, né? E às vezes a gente Não. fica tão atrelada no outro que a gente esquece da gente e a gente não busca ajuda. Às vezes o que nós enxergamos, o outro enxerga melhor. E a gente deixa de lado de viver a nossa vida, de ter o nosso cuidado com nós, de desenvolver o que nós queremos, por causa de carregar o outro nas costas. O medo de ficar sozinha. Eu já deixei bastante gente assim para trás, para não tô olhando mais. Né? Por isso, tu que é cuidador de idosos, né? Eu cuidei, no final do ano, eu cuidei de 2 idosas. Uhum. É. Tive bastante trabalho no final do ano.
Geralmente as pessoas elas têm mais essa facilidade, né? De estar de cuidar do outro, ter esse cuidado com o outro, Uhum. sabe? Que nem quando que nem o psicopata, esse traço, ele ajuda as pessoas. Ele quer que as pessoas se desenvolvam. Mas quando ele perceber que as pessoas não andam, ele larga. Deixa de lado e ele vai sozinho. Então, quando a gente começa a entender, sabe? Aí chegou um ponto assim, hoje, não, vem cá, eu te ajudo, vamos lá. Mas quando ela percebeu, não tá me ajudando, não tá se ajudando, tô largando e tô indo. Não tem essa dificuldade de ficar carregando pessoas, né? Então, assim, geralmente o masoquista e o oral, ele tem essa. Ele quer estar mais com as pessoas, quer estar mais junto, sabe? Não quer soltar, não quer largar. E o rígido também tem essa dificuldade de largar as pessoas, né? Então, porque assim, ela, como é que a gente diz? Ela quer dar conta e ela quer mudar as pessoas. E às vezes não é isso, né? Às vezes a gente não pode mudar o outro. Às vezes tu tá É com verdade. muita dor. Quem tem dor no braço aí? Não? Geralmente o rígido tem muita dor nos braços. Porque ele quer segurar todo mundo, sabe? Eu quero dar conta de tudo. Carrego todo mundo. Não tem Então, dor nas costas também? Que geralmente é dor as nas costas também. costas, geralmente, é o oral e o masoquista. Uhum. Mas geralmente é perfil de quem quer carregar também tudo, né? Isso, geralmente é o perfil do masoquista e do oral, que quer carregar muito nas costas. Ele carrega todo mundo, carrega as pessoas, sabe? E daí ela tem essa dor. Então, ela vai desenvolvendo muita dor nas costas e outra. Geralmente tem um ombro mais, mais caído. E quando a gente olha para um lado assim, eu tenho o ombro direito mais caído, o ombro mais esquerdo mais caído, isso tem tudo a ver com o pai e com a mãe. É o que eu ia falar agora, lado direito mãe, lado esquerdo pai, né? Ou é o Não, contrário? contrário. Contrário. Direito é o pai, Esquerda, esquerda é a mãe. isso. Então, isso tem tudo a O, ver. o yin e o yang no reiki também. Uhum, isso aí. Porque o yin e o yang é masculino, né? Uhum. É. Né? E, Uhum. e o yin feminino, isso, né? Isso, isso. Então, porque às vezes assim, tem muita gente que tem muito o yang, muito, muito, muito no corpo. E às vezes, por isso que assim, essa parte de terapia, o, o reiki é sensacional para equilibrar isso. Voltando lá no primeiro passo. Pé na areia. Pé na Praia. areia, praia, na grama, para equilibrar, né? Que tu trabalha, Andréia, com reiki? Eu fiz um curso, comecei a fazer um curso e parei um pouco, daí estudo de tudo um pouco, o que é gerado saúde, essas coisas, eu estou sempre procurando. Porque quando a gente Agora, começa. agora, por último, achei uma médica que fala muito da questão das dores por trás, das doenças por trás das dores, né? Enfim. Do Eu oculto hoje. das doenças. Isso. É que assim, ó, gente, eu trabalho muito com saúde integrativa, tá? Hoje a gente sabe que as doenças estão muito atreladas com as nossas emoções. E quando a gente entender que as nossas emoções, elas são a maioria causadores das doenças,
a gente cuidaria das nossas emoções. Hoje já tem estudos comprovando que o câncer está muito atrelado com as emoções. A mágoa, né? Quem guarda mágoa tem câncer. E quando a gente começa a estudar a parte do integral, né? Que as doenças, elas vêm das nossas células. E daí as pessoas assim, é genético. Não tem nada genético, gente. Não. 15% é da nossa genética e o resto é emocional e estilo de vida. Exatamente. Né? E daí, quando a gente começa a entender um pouquinho de fisiologia, a gente sabe que tudo tem um contexto. Se nós olhar para o nosso sistema nervoso central, é corpo, né? Mente e alma. E nosso sistema nervoso central, ele vem desde o nosso pezinho até o centro da cabeça. Então, quando a gente vai olhar para a nossa mielinização, é o nosso sistema nervoso central. Porque vocês não vão entender a fisiologia que eu vou explicar, mas vou explicar uma parte bem simples para vocês entenderem. Ó. Quando nós produzimos muito cortisol, tá? Nosso cortisol vai lá no nosso cérebro, o nosso cérebro entende que a gente está numa luta, tá? Quando o nosso cérebro entende que a gente está numa luta, ele manda os nossos neurotransmissores, ele avisa que nós precisamos mais energia. Quando ele avisa que nós precisamos mais energia, nosso corpo, que é lá o nosso fígado, o nosso pâncreas, ele libera o quê? Insulina. Ele libera insulina para nossas células ter mais energia, porque o nosso cérebro entende que a gente está correndo, lutando, né? E de quando a gente está nessa luta e fuga, o nosso corpo entende que nós precisamos de energia. Então, ele libera a insulina. E daí, quando a gente tem muita insulina no nosso corpo, a gente fica resistente à insulina. E daí, imagina, todos os dias liberando insulina, liberando insulina, liberando insulina, a gente nunca vai perder peso. E daí a gente entende por que as pessoas desenvolvem diabetes tipo 2. Às vezes, tem o diabetes tipo 3 já, né? Que é considerado Alzheimer, né? sim. E hoje, quando a gente entender que o Alzheimer também tem muito a ver com as nossas emoções, o que tu quer esquecer? Inclusive, essa profissional que eu tô seguindo, ela fala que quem tem Alzheimer, Parkinson e AVC são pessoas muito controladoras, que querem fazer tudo para todos, né? Então, ela falou que é isso aí. Uhum. Porque assim, gurias, quando a gente desenvolve muita insulina no nosso corpo, tá? O nosso corpo entende que a gente fica resistente a ela. Então, quando o nosso pâncreas ele é resistente à insulina, ele libera mais glicose na corrente sanguínea. Então, é um contexto, é uma tríade, que é sistema nervoso central, pâncreas, fígado. É que nem um carro, tu não consegue andar com um carro colocando água no tanque. E quando a gente olhar para o nosso corpo, que o nosso corpo, ele precisa de minerais e cuidar das nossas emoções e cuidar do nosso corpo como um todo, ter uma boa alimentação, ter atividade física, para a gente ter essa engrenagem, então a gente consegue entender o porquê que
a gente tem esse desequilíbrio total do nosso corpo, das nossas doenças. Um corpo saudável, gente, ele não desenvolve doenças. Um corpo ácido, uma célula onde tem muitas células, um corpo ácido, a gente desenvolve doenças. Corpo acidótico, sinal de doença. Principalmente, que nem a Andrea falou. Hoje, tu olha para um lado, sim, tem câncer em pessoas mais jovens, pessoas que estão... As pessoas estão apavoradas, porque tem muita doença em pessoas muito jovens, principalmente o câncer. Hoje, tu olha pessoas com 30 anos com câncer, né? Então, Verdade. isso é tudo qualidade de vida, tudo, gente. Ambiente, qualidade de vida, emoções, cuidado com a nossa mente, cuidado com o que tu pensa, cuidado com o que tu desenvolve, cuidado com o que tu se comunica. O nosso ambiente faz a nossa saúde. Não sei se você já ouviu falar em terapia Konindu. Não? Bem interessante. Eu gostei. É? Uhum. Uma coisa que eu sempre levei para a vida, gente. O ambiente que tu adoeceu não te cura. Tu só vai se curar se você sair de lá. É a mesma coisa assim, ó. Eu tô envolvida, não, eu tô numa família que eu tenho um depressivo. Não é só um depressivo, a família toda está doente. O ambiente leva à doença. Então, quando a gente entender isso, assim, que eu tenho que sair de lá para me curar. Isso emocionalmente. Né? Mas eu não consigo sair daqui. Mas o ambiente que te adoeceu, tu não te cura. Isso é fato. Tu não se cura num ambiente doente. Essa parte de terapias eu acho muito interessante, que hoje nós temos a constelação familiar, né? Também. Nós temos a nossa constelação familiar. Por isso que quando a gente, que nem eu disse para a Ianca, isso quando a gente olha para os nossos traços, os nossos traços desenvolvidos na infância, isso tem tudo a ver com a nossa constelação familiar, que é um emaranhado de coisas que te levam para uma vida, às vezes, travada. Quando a gente... Pode falar, André. Eu vi uma reportagem onde falaram que a maioria dos médicos que estão no mercado hoje, não sei quantos por cento agora, não vou me recordar, a maioria deles escolheram a profissão por questão financeira ou porque pai e mãe queriam, né? Então, quer dizer, não foi assim uma coisa por amor, né? Então, enquanto o médico não pegar uma nova área, não sair da carne podre, digamos assim, né? Pegar outra coisa junto, não sei até onde vai ser a profissão da pessoa. Muita coisa, tá? Se a gente for olhar para a constelação familiar, toda profissão é escolhida por causa do pai e da mãe. Ou tu quis, minha mãe quis ser tal coisa, ela não pôde ser você. O meu pai queria ser médico, agora eu vou ser. Você faz uma transposição para o filho, né?
Tu não Eu tá tenho um fazendo. primo que é assim. O meu tio quis que ele fosse dentista, ele ficou 4 ou 5 anos para fazer o. Se formou, mas não sei se ele é feliz, né? Não sei. Isso. Às vezes tu traz o que não é teu, né? Por isso que quando a gente pensa em empreender, eu estou empreendendo porque eu quero, porque eu gosto ou porque eu quero agradar alguém. Enquanto tu tá fazendo qualquer coisa para agradar alguém, tu não se desenvolve e tu não ganha dinheiro. Isso é em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Isso é em relacionamento, isso é na carreira, isso é na tua vida. Tu não desenvolve enquanto você não olhar para isso. O que tu tá carregando lá dos nossos ancestrais, sabe? Às vezes a gente tem uma... Como é que eu digo? Ô, Carol, me ajuda aí. Ah, como é que é? Ai, Carol, me ajuda, socorro. O que você quer dizer? Crença, Ah? crença. Não, não. Lealdade. Lealdade. Quando a gente tem lealdade aos nossos pais. Daí que eu vejo os nossos traços, tá? Quando que a gente... Ah, não, eu não tenho lealdade ao meu pai. Capaz! Mas, gente, ó, só vou dar uma dica para vocês. Eu vou fazer isso aqui, vou mostrar para o meu pai que eu consegui. Isso é lealdade a eles. Eu não estou te ouvindo, Andressa. Tá cheio, a gente é mais leal do que imagina, porque é inconsciente, né? É inconsciente. É inconsciente. Daí, quando você começar a entender esse lado, que a gente começa a buscar, daí a gente começa, não, peraí, eu não preciso ser leal com ninguém. Eu preciso ser leal comigo. Quando eu consigo ser leal comigo, eu consigo transpor as coisas, sabe? A gente consegue andar na vida. A gente não precisa ser leal com ninguém, a gente precisa ser leal com nós, a gente precisa olhar para trás e agradecer tudo que aconteceu na nossa vida e seguir o nosso passo para frente. A gente precisa olhar para frente. A gente não precisa ficar com medo de o que aconteceu lá atrás. Mas a gente é leal a isso. A gente tem essa lealdade, né? Que nem André, tu estava falando sobre o Alzheimer, né? Sim. Além de ser o diabetes tipo 3, nós temos grande falta de magnésio, né? No corpo, por isso que desenvolve essa doença. Uhum. E é um grande impacto. A gente quer esquecer alguma coisa que foi muito impactante na nossa vida. Diz que é Você uma já tristeza assistiu? muito grande. Isso. Vocês já assistiram? Se vocês não assistiram, assistam. Um filme, A Vida é Agora. Já assistiram? Assistam. A Vida é Agora. Gente, aquilo lá mostra o porquê que a pessoa desenvolveu o Alzheimer. E é certo, é fato. Às vezes tu quer esquecer uma dor muito grande, então tu prefere, né, esquecer o que aconteceu do que viver com aquilo, lembrar, recordar. Então tu acaba esquecendo. Então por isso que às vezes muita gente desenvolve o Alzheimer. E sem contar também falta de magnésio, falta de ômega 3, falta de uma produção. Hã? Cálcio Sol. também? Excesso de cálcio, Andréia, não é falta. Não é falta.
É que assim, ó, tudo que é em excesso complica. Que assim, ó, quando o cálcio, gente, as pessoas dizem, eu tô com falta de cálcio nos ossos. Às vezes tu suplementa cálcio, em vez dele ir para os ossos, ele vai para onde que não deveria ir. Porque o cálcio só sintetiza se tu usar a K2. Entende? Então, tu precisa ter... Fala, Yanka. Deixa eu aproveitar esse assunto que eu fiquei curiosa agora. A gente sempre fala em suplementação e tudo mais, né? Mas, assim, todos os assuntos que a gente entrou, de Alzheimer, câncer e tudo mais, são emoção, mas que essa emoção trava um bloqueio de algum hormônio que a gente, teoricamente, faz naturalmente, certo? Uhum. Então, assim, eu não preciso estar tomando nenhum suplemento, desde que as minhas emoções e a minha vida de alimentar esteja em dia, eu mesmo consigo produzir toda a questão hormonal, tipo, de todas essas questões, ou, tipo, tem alguma que não, eu tenho que ter uma suplementação a mais, ou alguma coisa desse sentido. Yanka, todo mundo de uma certa idade precisa suplementar. Por quê? O nosso organismo, ele não absorve uma quantidade adequada de minerais e vitaminas que nós precisamos diariamente. Por quê? A gente não consegue comer essa quantidade. É a mesma coisa assim, ó. Quando eu preciso de 150 gramas de proteína diariamente. 150 gramas de proteína diariamente. Tu vai comer 10 ovos? Tu vai comer 2 bifes? Tu vai comer... Tu não consegue absorver tudo isso e tu não come essa quantidade corretamente. Por isso, a necessidade de suplementação depois de uma certa idade. Principalmente depois dos 35 anos de idade. Elaine, Tá? Oi? contribuindo aqui a questão da vitamina D também, né? Por exemplo, Sim. o cálcio, a K2, como você citou, precisam da vitamina D. Uhum. E a gente não absorve porque a gente não se expõe dessa forma, né? Então, a gente precisa estar Suplementar. medindo, nivelando e suplementando. Uhum. Isso nem é faixa etária, né? Não. Que nem assim, ó. Tem 2 vitaminas que são, assim, ó, importantíssimas. Vitamina D. Hoje a gente não... Principalmente quem mora em cidade serrana, que não se expõe ao sol. E a gente usa muito protetor solar. A gente não absorve a vitamina D o suficiente. E o magnésio. Nosso terreno é muito pobre de magnésio. Então, todo mundo, quando saiu do leite materno, já tem que suplementar. Magnésio e vitamina D. Magnésio para suplementar 200 miligramas a dia. Um adulto. E vitamina D, 10.000 unidades dia. Todo mundo pode suplementar isso, gente. Isso tu pode comprar na farmácia. Tu encontra isso. Só que as pessoas não te dizem para você suplementar. E quando a gente tem falta de K2, a gente não absorve cálcio. Em vez do cálcio ir para os ossos, ele vai para onde? Para as artérias. E a artéria fica endurecida. Daí eu vejo, não, eu tenho que suplementar porque eu estou com falta de cálcio, mas tu não está absorvendo.
Às vezes tem que cuidar do nosso intestino. Às vezes eu estou tomando, comendo tanta coisa, mas o meu intestino não está suplementando porque falta o complexo B. Toda parte do complexo B, principalmente B6. Quando a gente está com falta de B6, a gente não absorve ferro. A gente não absorve quase nada pelo nosso intestino. Então, sabe? É um reloginho, sabe? É uma A cadeia, questão né? de dar, a questão de as artérias entupir que dá o AVC, né? Sim. Que nem eu falei, um corpo ácido, ele desenvolve doenças. E o corpo, quando a gente, aonde que a gente mais se contamina? Na boca, porque a gente come, porque a gente ingere. Hoje a gente não olha para esse lado. Qual que é a maior indústria do nosso, as que tomaram conta do mundo hoje? É a ibérica, né? A farmacêutica e a alimentar. Elas tomaram conta do mundo. Então, tá tudo... Hoje, a gente quer comer uma coisa diferente, a gente pega um iFood. A gente quer... Tá com dor de cabeça, a gente pega um paracetamol. E daí, sabe? Então, assim, a gente corre na farmácia, né? Então, tá tudo muito fácil da gente correr na farmácia, correr no iFood, sabe? Que daí a gente não faz, que nem eu, lá no início basicozão, assim, né? A gente hoje a gente tem muito no aplicativo, né? A gente não levanta nem para fazer comida, a gente manda vir a comida. Vem a mim, né? Vem o iFood para mim, né? Então, é mais fácil da gente fazer isso do que a gente... Então, né, gurias, tudo na nossa vida está atrelado com a nossa autoestima. E na questão pela boca também, não é só alimentação, são as palavras, né? Sim, o que tu diz... Não é o que entra pela boca, é o que sai, né? O que tu diz, o que tu ouve. Uhum. Nem aquele... vocês já viram aquele experimento que foi feito da água? Alguém já viu? Da água? Que foi feito o experimento da água, onde foi fotografado e foi congelada a água, onde tinha amor, ódio e esperança. Cada um tem um formato. E quando a gente pensa, quando a gente liga também quando a gente está a nossa energia, quando a gente liga, que nem assim, cada hertz, como? Hertz. Cada hertz que a gente liga, ele tem um formato. Se tu botar na mesa aqui, botar uma areia, se botar 5, 6, aí tu vai vendo o formato que ele vai fazendo das coisas, sabe? Vibração. Essa vibração, cada um faz um formato. É a mesma coisa que trabalhar ou fazer tratamento com frequência. Alguém já ouviu frequencial? Então, assim, a gente trabalha Sim. com frequência. Eu trabalho com frequenciais, né? Então, a gente trabalha com frequências. Então, para bactérias, para vírus, para retirada de metais pesados, é tudo frequencial. Porque ela vibra numa frequência onde não tem. Então, quando a gente ficar pensando assim que tudo é vibração, né? Cada um tem uma vibração, né? E cada vibração
é uma voz, é um ouvir, um falar. Então, vai tudo um contexto, né, gente? Tudo um contexto. Muito bem, muito bom, muito bom. Deixar, a gente vai conversar, vai perder o nosso horário de sono. Às 10 horas você tem que estar dormindo. Olha, ó, já tem que desligar as luzes já. Você tem que começar a desligar as luzes para dormir. Que bacana, muito bom. Gratidão, Elaine, por esse tempo. Meninas também, por vocês estarem aí presentes, participando e compartilhando também com o momento de vocês. Mas, cara, é doido, né? Porque se a gente olhar, tudo é três, né? Corpo, alma e mente, Pai, Filho e Espírito Santo. O céu é noite, dia, e você vê tudo, né? Eu falei só da noite e do dia, mas a gente tem 3 estágios, tudo é 3. Tarde e noite. Você vai olhar para essa questão, então a gente vê que tem equilíbrio, como a Elaine falou, né? Não adianta eu pegar aqui um monte de potinho aqui de cortisol e distribuir para vocês ficarem equilibrados do cortisol, que não existe isso. Nós temos que medir aquilo que a gente está fazendo, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Se você trabalhar demais, você vai estragar a sua saúde. Se você trabalhar de menos, você vai estragar também. Então, como ela disse, o básico é cuidar do equilíbrio no corpo. Não adianta você pegar... Aí, porque eu gosto muito da academia, faço 4 horas da manhã de academia, né? Não vai ajudar nada. Vou fazer todo o meu tempo da manhã, não vai ajudar. Você está estressando demais o seu corpo. Eu vou comer só alface agora, porque só alface que é bom. É exagero de novo. Então, o equilíbrio, ele vai trazer para você... Eu acredito que o equilíbrio ele já começa dentro do básico. Eu lembro que uma vez eu queria aprender, e eu estava com uma ânsia de aprender, e uma pessoa me ensinou, um líder me ensinou, que eu tinha que ser equilibrada e moderada em tudo, né? E que Deus era uma pessoa equilibrada, ele disse para mim. Não adiantava eu querer saber tudo naquele tempo, que tudo tinha o seu tempo. E aí eu venho com essa palavra de equilíbrio para vocês, assim, bem forte mesmo. Não adianta eu pegar agora que eu aprendi, eu tenho que massagear aqui, e fazer isso de manhã, de tarde, de noite, uma semana, e depois não fazer mais. Não vai adiantar de nada. Eu tenho que fazer um pouquinho todos os dias, né? Então, nossa, para mim isso virou aqui uma chave de coisas que eu não lembrava mais, que às vezes eu quero beber os 4 litros de água dos 2 que eu não bebi ontem. Já passou. O que eu não fiz ontem, eu não fiz. Não adianta querer estressar meu corpo hoje, estressar o meu rim hoje com 4 litros. Eu tinha que ter bebido 2 ontem e 2 hoje. Então, temos que prestar atenção nisso, né? Nessa questão do equilíbrio de ontem para o equilíbrio de hoje, o equilíbrio de amanhã. Não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Pode falar, Elaine. A única coisa que se nós levar para a nossa vida, que 3. Os 3 simples e básico. Se nós tiver, nada fica de pé se não tiver o tripé. Então, nada fica de pé se nós não tiver sono, alimentação, atividade física. Tudo é 3 em nossa vida. Pai, Filho, Espírito. Quando a gente botar esse número 3zinho na nossa vida, a gente começa a entender que é o equilíbrio. É a mesma coisa com um casal. Um casal. Eu não consigo ser um casal se eu não tiver o tripé. O meu, o teu e o nosso. Quando a gente tiver o tripé, as coisas caminham. Então, quando a gente levar o 3 para nossa vida, a gente começa a entender que tudo é 3. Manhã, tarde e noite. Fala, Ianca. É engraçado, porque eu já tinha escutado a questão do 3 lá na imersão, né, do Alex e tudo mais.
E eu fui na missa logo depois da imersão. Fazia um tempão que eu não ia na igreja, eu fui na missa. E eu cheguei na missa e ele falou da Sagrada Trindade. Uhum. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim: vocês têm que prestar atenção, porque Deus é tão perfeito que ele fez em 3. Então tudo é 3. E ele começou a dar todos os exemplos. E eu falei: caraca, tipo, você em outro ambiente, com uma outra visão, e mesmo assim, tipo, tudo é 3, né? É a Sagrada Trindade. Eu achei muito bacana. E vocês falaram, eu lembrei agora. Tipo, até lá eu escutei exatamente a mesma coisa. Uhum. Porque assim, ó, quando a gente olhar para o nosso corpo, gente, quando nós olhar para o nosso corpo, nós temos 3 tríades funcional, físico. Nós temos sistema nervoso central, pâncreas, fígado. Nós temos rim, a gente tem o nosso intestino. Então, tudo é 3, tudo é tríade. Tudo é tríade. Então, nada fica... Temos 3 cérebros, lembra? Então, tudo... Nós temos presente, passado e futuro. Tudo é 3. Então, leva o 3 para a vida de vocês que a gente vai caminhar. É uma tríade. É uma tríade, não tem como a gente sair disso. As nossas emoções é corpo, alma e mente. Tudo é 3. Se você está desequilibrado em alguma área, olha qual dos 3 da área que você está que está faltando. Se você, dentro da empresa, se você tem alguma área, tem alguma coisa que está desequilibrado, dentro da empresa você tem o administrativo, que é pessoas ali, tem o financeiro, né, e tem o comercial. Então, qual dessas áreas que está faltando dentro da sua empresa que você não organizou? Então, de repente, uma dessas aí tá falha. Se você olhar para dentro do casamento, é a mesma coisa. Se você olhar para os seus estudos, dentro do conhecimento que você está buscando, tem 3 também. Qual dos 3 que está faltando? Se tem alguma coisa em alguma área que não está regulada, que tá um desfalque, que está meio que, eu digo, que está mancando, então olha que está faltando alguma perna ali para que aquilo fique equilibrado. Então, é básico em tudo, como a Elaine mesmo disse, no tudo você vai encontrar um básico. Não deixa desequilibrar, não adianta querer cuidar só do comercial, tá, e vamos vender. Mas será que tem estoque? Será que o administrativo está cuidando de tudo? Então, temos que olhar qual é a forma de fazer, melhor de fazer isso, né? Vamos organizar isso. Eu acho que a lição ficou bem clara aí, e aí você vai trazer para ti, eu estou equilibrada emocionalmente, consigo dar sequência nisso? O que eu preciso, aonde eu estou precisando? E em todas as áreas você vai ter uma ajuda, né? Você vai ter um profissional que pode te ajudar nisso. Meu problema é financeiro, procura um ajudante nessa área. Meu problema é emocional, procure um ajudante nessa área. Meu problema é com pessoas, procure um ajudante nessa área. Sempre vai ter. Você não precisa ser conhecedor de todas as áreas, é ter um apoio para isso. Né? Eu acredito que... E aí a gente está aqui para isso também. Então, foi top. Gratidão. Deixa eu pausar aqui para a gente tirar um print aí dessa aula, que foi maravilhosa. Vou ter que dividir ela em 2 aqui, senão não vai nem carregar lá na plataforma.